agora que eu tenho de volta 8 horas do meu dia, 10 horas do meu dia, o que eu vou fazer com esse tempo? Quem sou eu, sabe? Quem sou eu na minha vida? Oi, amigas. Oi, amigos, como estamos? Eu vim hoje falar com vocês de uma experiência muito sensível pra mim, muito íntima, mas apesar de ser uma coisa tão privada assim na minha vida e tão delicada, eu tomei a decisão de vir aqui compartilhar com vocês, porque sempre que eu me identifico com alguém, mesmo que seja na internet, eu me sinto mais humana e eu me sinto mais compreendida e menos sozinha. Então, trazer isso pra vocês é um sacrifício que eu tô fazendo, que não sei nem se vai surtir muito efeito, porque eu não tenho quase ninguém que me assiste aqui, mas tudo bem. Se tiver uma pessoa me assistindo e fizer sentido pra essa uma pessoa, já valeu muito a pena. Que é de contar essa minha história, a fim de fazer com que quem tá me assistindo se sinta um pouco menos sozinho e um pouco mais compreendido. Eu sou viciada em redes sociais de uma maneira muito absurda. Eu já cheguei a bater 14 horas de tela em um dia. E eu vivi durante um bom tempo inconsciente desse meu comportamento. Então foram alguns anos aí ficando em frente ao celular durante muito tempo, sem perceber que eu tava fazendo isso. Tipo, era normal pra mim gastar tanto tempo em frente à tela, sabe? Mas quando foi mais ou menos no ano passado, 2024, eu comecei a me sentir muito mal. E até cheguei a pensar que a minha depressão tava meio que voltando, que é uma coisa que eu lidei na minha adolescência. Então eu comecei a achar que tava voltando e que era alguma questão da minha saúde mental, assim, do passado voltando pra minha vida no presente. E eu comecei a olhar um pouco mais de perto pra esse sentimento. E depois de um tempo observando, quando foi no final do ano passado, eu me dei conta que estava relacionado ao meu uso excessivo de redes sociais. Tomar conta disso foi, na realidade, muito difícil, porque eu sempre quis criar conteúdo, então na minha cabeça, se eu largasse as redes sociais como usuária, eu estaria definitivamente largando a oportunidade de um dia me tornar criadora, o que não faz o menor sentido, mas a gente pode falar disso depois. E por isso eu fiquei durante um bom tempo depois disso, né, me justificando de, tô usando o Instagram principalmente, porque eu preciso ter inspiração, porque eu tô consumindo pra um dia poder criar, e eu fiquei muito nesse lugar, assim, de usar a criação de conteúdo como uma justificativa pra consumir conteúdo, sendo que na realidade eu nem estava criando nada, sabe? Quando foi no início desse ano, 2025, eu tomei a decisão que eu ia finalmente começar a criar. E eu comecei a postar uns vídeos no Instagram, criei uma conta no TikTok, comecei a postar no TikTok. Eu comecei a ver alguns resultados, assim, pequenos, mas foram resultados que estavam me motivando, sabe, a continuar criando. E eu comecei a ter uma relação um pouco mais de criadora de conteúdo com as plataformas do que como consumidora. Mas ainda assim, eu tava gastando muito tempo em frente à tela. E eu comecei a refletir, poxa, como que eu posso gastar menos tempo de vida em frente a uma tela e mais tempo de vida vivendo a vida aqui fora e ao mesmo tempo criar conteúdo? Não sei como fazer isso, porque eu preciso de inspiração, eu ainda tô aprendendo a fazer o meu próprio conteúdo, então eu tenho que me inspirar em alguém, enfim, como sempre, dando desculpas. Até que, digamos que há uns 4 meses atrás, que foi mais ou menos em fevereiro, eu comecei a me sentir muito mal mesmo. E ter crises, assim, de ansiedade, crises existenciais, que eu me pegava todos os dias, praticamente, chorando, me sentindo vazia, sem propósito, me sentindo culpada, me sentindo como se eu estivesse jogando a minha vida no lixo, sabe? E foi muito difícil entrar em contato com isso, porque a princípio eu não entendi exatamente o que estava acontecendo. E eu comecei a desesperadamente procurar por fontes de conhecimento que me ajudassem a entender um pouco mais esse sentimento. E eu li dois livros que mudaram um pouco a minha percepção sobre como eu tô e tava, principalmente tava, porque hoje eu tô um pouquinho diferente, mas não tanto, vou contar pra vocês ainda. Mas como eu tava levando a minha vida. E o primeiro livro que eu li que mudou, assim, a minha percepção com a minha relação com a vida foi Care of the Soul, do Thomas More.
É um livro em inglês, eu não achei a versão em português dele, mas o autor é um psicólogo e ele traz uma abordagem muito espiritualizada em relação à forma como o ser humano se relaciona com a própria vida. Então, ele colocou basicamente todas as esferas da vida de uma pessoa, então, relacionamentos, relação consigo, trabalho, lazer, casa, tipo, casa no ponto de vista material mesmo. E tudo que existe de alma por trás dessas coisas. E é um pouco difícil explicar porque o livro ele é um pouco abstrato, um tanto quanto abstrato na realidade, e como estava em inglês, muitas vezes eu vou ter que traduzir as coisas para o português, mas basicamente a ideia central do livro era trazer uma reflexão para como a gente se relaciona com as coisas, como elas são de fato e o que elas realmente significam pra gente. E isso é para tudo na nossa vida, o que que as pessoas na nossa vida realmente despertam na gente, o que que elas nos ensinam sobre nós mesmos, o que que elas nos ensinam sobre o mundo, o que que as coisas da nossa casa dizem sobre nós, sabe? Tipo, a planta que você tem ou a mesa que você escolheu para pôr na sua sala de jantar, com aquele formato específico, com aquela cor específica, o que que aquela mesa significa, o que que ela simboliza da sua psique, sabe? E eu comecei a refletir sobre a minha vida a partir dessa perspectiva do livro. E quando eu me perguntei sobre redes sociais e celular, eu falei, caramba, se eu for muito honesta comigo agora, talvez simbolize um vazio, talvez simbolize uma falta, um refúgio. Mas do que eu tô fugindo, sabe? E por que eu tô fugindo? Por que o celular? Foi quando eu li o segundo livro, que é A Neurociência do Amor Próprio. É também um livro em inglês de uma autora australiana, mas que ela traz uma perspectiva da neurociência a partir dos nossos comportamentos e como a gente se relaciona com as coisas da nossa vida. Essa perspectiva neurocientífica, ela fez muito sentido pra mim, porque às vezes eu sinto falta de ter contato com coisas que sejam menos abstratas e menos ligadas à espiritualidade e mais ligadas à ciência mesmo. Eu vivo entre os dois, então pra mim é importante também ter uma explicação científica. E eu comecei a entender que o celular pra mim, principalmente as redes sociais, estava sendo um refúgio porque era a ferramenta que eu encontrava no meu dia a dia para sentir um prazer instantâneo e fugir de me questionar sobre as coisas que eu realmente precisava me questionar. Quando eu tomei consciência dessas coisas, eu tive que tomar uma decisão por mim, pela minha vida, pela minha saúde mental, de escolher ficar onde eu estava, na minha zona de conforto, por mais dolorosa e difícil que ela fosse, ou escolher passar também por um processo difícil, que eu abriria mão dessa zona de conforto a fim de viver uma dor para depois poder viver uma plenitude um pouco maior. E nesse processo, que é o que eu tô vivendo hoje, eu descobri que realmente as redes sociais, por si só, não são um problema na nossa vida. Basicamente, durante esses 2 meses, o que eu tenho experienciado sem as redes sociais não foi nem um pouco como eu achei que seria. Não foi e não tá sendo uma fase de muita inspiração, de muita energia, de muito tempo para fazer várias coisas. Não tá sendo as mil maravilhas que eu já vi algumas pessoas falarem que é. E infelizmente a nossa sociedade ela tá caminhando hoje para cada vez mais pessoas mais e mais viciadas. Tem até um termo para isso que a gente está vivendo, que é brain rot, que é basicamente apodrecimento do cérebro, que é o que acontece com o nosso consumo excessivo de gratificação barata dos conteúdos que tem em redes como o Instagram e como o TikTok. E é muito difícil para mim encarar essa realidade de enxergar que a nossa sociedade ela tá vivendo isso como resultado de um capitalismo extremo, né? As redes sociais elas querem ganhar dinheiro a qualquer custo, inclusive a custo da nossa própria saúde mental. Então, me traz muita dor, mas mais do que sentir uma dor e um certo sofrimento por conta das redes e por conta de me dar conta de tudo que existe ao entorno das redes, também me dói muito passar por essa experiência e ver que nem todo mundo é tão transparente quanto poderia ser em relação a isso, sabe? Eu me culpei durante esse processo, durante esses 2 meses, achando que o problema era eu, sabe? Tipo, só eu que tô vivendo esse detox dessa forma, só eu que tenho essa relação doentia com as redes, só eu que tenho uma vida vazia. Sendo que eu acho que não, eu acho que devem ter muitas pessoas por aí que estão vivendo
essa experiência de uma maneira tão negativa quanto eu. E lembrar disso me traz um certo conforto, porque eu acho que quando a gente acha que tá sozinho, é quando tudo fica pior, né? O ser humano é um ser muito de grupo, de rede, que precisa de um apoio, né? E é muito humano, é muito nosso. Eu tô começando agora a acolher um pouco mais isso e entender que tá tudo bem eu viver essa fase dessa maneira, que deve ter mais alguém que tá vivendo isso por aí no mundo. E que mesmo que se não tiver, que eu duvido muito, mesmo que não tiver, a minha experiência ela é válida como ela é. E eu tô abrindo o meu coração aqui pra vocês, porque tá sendo realmente muito difícil pra mim passar pelos meus dias me dando conta que o problema não tá fora, sabe? O problema tá dentro. Eu preciso ressignificar minha vida. Agora que eu tenho de volta 8 horas do meu dia, 10 horas do meu dia, o que que eu vou fazer com esse tempo? Quem sou eu, sabe? Quem sou eu na minha vida? Tipo, o que que eu quero fazer? O que que eu gosto de fazer? Como que eu me coloco no mundo? O que que eu quero de fato criar? O que que eu quero construir? São questionamentos muito profundos e complexos, pelo menos pra mim, mas ao mesmo tempo eu vejo eles como necessários se a gente quiser viver uma vida realmente com significado, uma vida que realmente faz sentido. Eu sempre defendo muito essa coisa de ser protagonista da própria vida, que pra mim, no meu entendimento, é você tomar ações conscientes, entendendo que elas te levam pra onde você quer chegar e que elas te aproximam de ser quem você quer ser um dia, sabe? Não de uma maneira idealizada, mas entendendo que essa versão vai precisar morrer para que a outra possa nascer. Então, viver esse processo, enxergar as coisas dessa forma, por mais difícil que seja, eu acho que está completamente alinhado com uma ideia mais valiosa de viver a vida com propósito. E não tá sendo fácil. Eu choro muito, várias vezes, vários dias. Eu me questiono muito sobre as minhas escolhas que eu fiz ao longo da vida e que me trouxeram até aqui, as escolhas que eu estou fazendo atualmente, as escolhas que eu tenho que fazer. Eu me questiono sobre o quão competente eu sou, o quão capaz eu sou. E eu me pergunto se um dia vai ser diferente, sabe? Eu me pergunto se um dia eu vou conseguir viver a vida fazendo as coisas, viver a vida. Se eu vou conseguir viver a vida. Porque eu acho que hoje eu tô tentando viver a vida, sabe? Eu não tô vivendo, eu tô tentando viver, tô tentando descobrir como viver. Acho que isso é parte da crise dos 20 também, né? Eu tenho 25 anos, então eu tô bem no meio ali e eu me questiono muito sobre essas coisas relacionadas ao rumo da minha vida também. Mas hoje o ponto central, assim, que eu vejo como o mais impactante de todos é realmente essa relação com as redes e entender que o vazio, ele não existe fora, ele existe dentro. E que as redes, elas estavam ali só tapando uma falta. Aquela frase, né? Todo excesso esconde uma falta. E é isso. Eu não sei se você se identificou com alguma coisa que eu falei. Se você se identificou, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Mas ao mesmo tempo, que bom que você se identificou e que a gente tá junto nessa jornada. Eu acho que o importante é estar consciente de si e sempre tentar ser o melhor possível pra si mesmo, acima de tudo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouco mais cru, mais sentimental também, mais dramático pra alguns, talvez. Mas essa sou eu. E foi bom desabafar. E espero que tenha sido bom pra vocês aí do outro lado ouvir também um relato um pouco mais visceral, vindo de alguém que vocês nem conhecem. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo.